Bem-vindos a mais uma aula do Som T de Jaleco. É o nosso curso de introdução à batucada para alunos do Jaleco, uma parceria entre o Som T, o seu canto de saúde e arte, e o Jaleco Acadêmicos. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber duas amigas, duas celebridades, duas pessoas maravilhosas que vocês vão conhecer daqui a pouco, que estão aqui para falar de quê? Para falar de letra, para falar de palavras, para falar de literatura. E eu queria apresentar, aliás, elas vão se apresentar. Emanuela Oiticica, Manu da Cuica. Manuela, desculpa. Manuela Oiticica e Margarete Dalcomo. É Dalcomo que pronuncia? Dalcomo. Então, viu como é que as palavras... Já começamos na intensidade de interpretação. Semântica. Então, eu vou pedir para que ela se apresente. Manu, querida Manu da Cuica, quem você é e o que te traz aqui para falar de letras? A gente vai evoluir depois, mas apresenta você. Quem é você? Primeiro, eu sou uma privilegiada por estar aqui batendo esse papo com vocês e podendo falar de batucada, e de batucada de uma forma sempre ampla, e de criação, e de poesia. Eu sou cuiqueira, percussionista, pandeirista, mas tudo isso quase aposentada, porque eu já não estou mais nas rodas assim. Mas sou letrista, sou compositora de sambas para bloco e de sambas enredo, em especial da Mangueira, de 2019, de 2020. E, enfim, estou aí na disputa, não sei quando é que o programa vai ao ar, mas estou participando da disputa desse ano para o Carnaval, quem sabe, tomara do ano que vem, da Mangueira. Então, antes de passar a palavra aqui para a nossa querida Margarete, lembrando, Manu referenciou-se ao Samba da Mangueira 2019, Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Maris, Marieles, Malês, Manus e Margarete. E antes de apresentar a Margarete, que vai se apresentar, eu trouxe o instrumento que a gente não vai tocar aqui hoje, mas que dá um apelido para Manu, depois ele vai conhecer, ele vai nos dizer como é que ela chegou ao apelido de Manu da Cuica. Mas olha a minha cuica, como é que ela está ilustrada. Essa é minha. Gentileza gera gentileza. Não, então, do poeta Gentileza, as palavras com a sua força. Isso aqui é um dos símbolos nacionais. E do outro lado, Je suis Charlie. Je suis Charlie lembra, obviamente, o Charlie Hebdo, aquele assassinato horroroso, aquela chacina. E a gente aqui também fala de política, obviamente. E com essa dica aqui, eu pulo para a nossa francófila amiga Margarete. Você agora se apresenta antes da gente falar especificamente sobre a importância das letras, das palavras. Seja bem-vinda, Margarete. Obrigada, Edu. Obrigada, Manuela, Manu. Ainda bem que o Edu não me deu essa cuíca, porque eu não saberia o que fazer com ela, a não ser admirar. Mas estava cantando antes de a gente começar a gravar, Tom Jobim. Então... E muito bem. Margarete, quem você é pelas suas palavras? Eu não sou nem cantora, nem cuiqueira, eu sou médica. Enfim, é um prazer estar aqui com você, Edu, nessa manhã tão insólita, nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Mas, enfim, eu sou médica de formação, sou pneumologista, sou pesquisadora clínica da Fundação Oswaldo Cruz, e, enfim, trabalho como médica o tempo todo, Edu sabe, né, Edu, até 10 da noite todo dia. Enfim, gosto muito de literatura, gosto muito de música. Enfim, sem elas a vida ficaria muito sem graça, né? Cuidar de pessoas significa conversar não sobre a doença da pessoa, mas os gostos da pessoa, aquilo que nós gostamos, que ela gosta, e nós vamos descobrindo e vamos fazendo uma simbiose que leva a nossa vida de médico a ser mais densa, mais rica, mais alegre, até num certo sentido, porque afinal de contas nós damos muitas más notícias às vezes, né, Edu? Então, assim, adoça um pouco a maneira com a qual nós aprendemos a lidar com pessoas e a falar de coisas tristes também. E às vezes muitas vezes eu uso a literatura, sabe, Edu, quando eu vejo que a pessoa está lendo alguma coisa, e assim a gente vai costurando o nosso dia a dia. Muito obrigada pelo convite. Te agradeço, Margarete, seja muito bem-vinda. Então, a gente já entrando no nosso tema, que é a força das palavras, obviamente, agora que elas já se apresentaram, a gente quer saber como é que as palavras entraram nas suas respectivas vidas. Vou voltar aqui para Manu. Manu, você que adora escrever, para quem não ouviu ainda o podcast do Som T, tem lá um capítulo dedicado a Manu,
que tem a ver com o Samba da Mangueira 2019, que é a história que a história não conta, né? A história de bastidores. E aí, aqui na nossa tradição oral, vamos ouvir a sua história com as letras. Conta pra gente aí como é que as letras entraram na sua vida. Acho que letra e futebol sempre foram presentes na minha vida desde pequena, né? Eu tenho um registro, uma foto pequenininha jogando bola, e eu lembro no CA, que eu fiz um poema, cheguei em casa toda feliz para mostrar e tal. E o meu pai era um cara com 6, 7 anos e tal. Minha mãe sempre leu muito para mim, coisa de ler antes de dormir, trabalhava pra caramba, mas eu sabia que quando ela chegasse em casa ia ter uma historinha garantida. O meu pai, né, era uma pessoa, enfim, das letras também, e dava sempre uma dimensão literária para as coisas, né? A gente pequenininho, ele gostava de dar explicações. O que é aquilo ali, pai? Ele dava uma explicação, meio difícil às vezes para a criança entender, mas eu captava alguma coisa. Então isso sempre, enfim, fez parte, né? Sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Na escola, fui fazer faculdade de letras, então o caminho foi por aí. Mas eu me sentia assim, mais próxima das palavras quando eu pude criar as minhas palavras, criar os textos, especialmente em forma de música, de samba, que chegou na minha vida um pouco depois do futebol e da literatura, mas chegou de forma arrebatadora e, enfim, fazer um samba, estar numa roda de samba, poder ver como foi em 2019, né, no desfile da Mangueira, na Sapucaí, todo mundo cantando aquilo e aquele samba que foi tão forte para a Mangueira, e eu acho que para parte também da sociedade, né? A gente faz essa gravação desse programa no dia seguinte, em que uma das pessoas que promovem a barbárie que a gente vive, teve a sua previsão confirmada, né? Um deputado que, entre sua ficha corrida, rasgou a placa da Marielle. E eu me lembro quando a Mangueira ganhou o Carnaval, a primeira coisa que eu pensei foi: eles rasgam a placa, mas a gente ganha o Carnaval. Quer dizer, são as pequenas disputas, né? A gente tem outras maiores a serem feitas. E então, para mim, assim, a letra, a poesia, a palavra, a criação, junto com o samba, é que me permite estar em várias trincheiras que eu acho importante de estar. Obrigado, Manu. Então, é óbvio, né, nessa introdução que Manu e as letras e Manu são um objeto, um conjunto. Não dá para separar Manu das palavras. E quantas pessoas, e a gente fica se perguntando, vamos fazer batucada na faculdade. Eu venho dos anos 80, me formei em 86, né? Nós saímos ali de um período de ditadura e a nossa atividade acadêmica, muitas vezes, a extracurricular, era de esportes e tinha os centros acadêmicos que eram muito ativos politicamente. E não há dúvida da importância dos centros acadêmicos, não só da Faculdade de Medicina, mas de outras faculdades, para a transformação do país. E com essa deixa, eu volto aqui para a Margarete, juntando as letras, a literatura, e o quão importante sempre foi, eu imagino, para você ler e escrever. Foi mesmo, Edu, médica. Porque eu não venho de uma família de tradição médica, né? É muito comum na nossa profissão, né? Você seguir e emular os modelos dos seus pais, né? A minha família é uma família, meu pai era advogado, meu avô, minhas tias, todo mundo era promotor, todo mundo era da área da justiça. Então, a gente foi criado, não era uma família de intelectuais especificamente, né? Mas eu aprendi a ler muito cedo e aprendi a ler sozinha. Então, e a primeira palavra que eu li na vida foi Amazônia. É curioso, né? Era uma lanchonete na Rua do Catete e eu estava num ônibus com a minha mãe, pequenininha. Essa história é uma história muito bonitinha. Minha mãe morreu se lembrando disso. E aí o ônibus passou e eu li Amazonia. Mas eu acho que eu tinha uns 4 anos e pouco. E aí minha mãe disse, é Amazônia, minha filha. E aí ela disse, você leu? E eu tinha lido. Então, assim, Prenúncio do que viria. Uma prenúncio do nosso país. De alguma coisa ecológica, né? Então, assim, foi a Amazônia. Era uma lanchonete, nem sei se ainda existe, na Rua do Catete. E eu não me lembro disso. Aí eu cheguei em casa, meu pai assinava Jornal do Brasil, o Globo, né? Naquela época todo mundo assinava os 2 jornais, né? Aí a minha mãe botou assim, aí eu disse, o Globo.
Que beleza. Jornal do Brasil, eu hesitei um pouco, porque tinha um B, tinha um R, assim, era mais difícil. E aquilo Mas, que ela enfim, lia, como o título do jornal, hoje ela escreve uma coluna regular. o Globo cometeu esse desatino de me botar como colunista, o que me dá muito prazer, sabe, Edu? Dá um trabalho danado, porque você tem que escrever aqueles 3.000 e poucos caracteres, né? Então, às vezes, a gente se empolga e vai colocando coisas, mas desde o início da pandemia, realmente, eu adoro escrever, entendeu? Eu sempre gostei muito de escrever, enfim, além de escrever... Se para você escrever é um prazer, para a gente lê-la é um prazer ainda Você maior. acha, Edu? Sem Que dúvida. bom ter vocês como meus leitores. Sem Eu dúvida, fico muito sem dúvida. honrada. Cada um que me diz isso, eu me sinto estimulada. E agora vou ver se eu consigo reunir as impressões desse ano tão específico nas nossas vidas, né? Tão, como eu tenho chamado, um momento demarcador das nossas vidas, né? Edu, tem o antes e o depois, né, da pandemia. Eu acho que isso é inegável, né, para todos nós, em todas as áreas, né? Tem o antes. O século XXI começa agora, né? Não foi em 2000, é 2021, né? ACDC, antes do Covid, depois eu do acho Covid. que sim, eu acho que sim. Eu acho que é por aí. Então, assim, ler sempre foi, né? Eu era uma criança um pouco... As pessoas riem quando eu digo isso, mas é verdade, né? Que eu era tímida. E todo mundo cai na risada quando eu digo isso. Não é possível que você, com essa verve, essa firmeza... Mas eu era uma criança muito reservada. Então, assim, e eu lia muito. Eu sempre gostei muito de ler. E, assim, as histórias. Às vezes eu falava sozinha, né? Compunha, né? Inventava uma história. Então, assim, muito criativa. E os meus pais deixavam. E eu venho de uma formação, Edu, para virar médica, da área de humanas, né? Na minha geração, acho que você talvez ainda tenha pegado, não era segundo grau como é hoje, né? Era clássico e científico, tá lembrado? Lembro. Você deve ter feito científico. Mudou logo depois, eu já peguei segundo grau. Então você já pegou, você é já mais peguei jovem. Peguei ensino médio. Ensino médio. Então, na minha época era clássico e científico e eu fiz clássico. Porque eu dizia desde muito pequena na minha casa que eu queria ser diplomata. Então os meus pais deram uma força. E aí eu entrei na Aliança Francesa, na cultura inglesa, menina, né, com 11, 12 anos. Então quando eu acabei o clássico, que eu resolvi que eu não tinha nada a ver, era um momento muito difícil do Brasil, né, final dos anos 70, enfim... Enfim, tinha movimento pela anistia, né, que foi quando o ano assim que eu me formei, né, mais ou menos, né. Então assim, mas antes disso, quando eu fui entrar, né, estava no segundo clássico, acabando o segundo clássico, era o ano de fazer o cursinho. Eu um dia cheguei em casa e lendo, assim, me lembro desse dia como hoje, assim. Meus pais estavam na sala e eu cheguei e falei, olha só, eu quero falar para vocês que eu não vou fazer vestibular para fazer direito. Meu pai estava todo feliz, era advogado, não sei, aquela biblioteca jurídica em casa, não sei o quê. O caminho estava aberto. Eu não me interessava muito exatamente por aquilo, né? Então, assim, e a gente foi criada numa família de classe média, normal, sem nada de especial, assim, mas um rigor, assim, sabe? Essa coisa de olhar o outro, isso marca a gente. Isso não é a escola que ensina, Edu, a gente sabe disso. Quem ensina é em casa. Então, assim, o respeito pelo outro, por um funcionário, por um empregado, né? Assim, eu me lembro do meu pai brigando, assim, com alguém que não tratava adequadamente alguém que trabalhava para a gente, né? Então, assim, a gente cresceu com essa coisa de olhar o outro sempre, né? E meu pai disse a vida inteira para nós, né? Só respeite na vida quem trabalha. Né? Então, assim, eu achava aquilo uma caretice, né, dizer isso, mas como assim? Tem os poetas, não sei o quê, mas os poetas também trabalham, né? A verdade é essa, né? Os compositores também trabalham muito, né? Uma outra visão. Mas, enfim, a gente era criança, ficava ouvindo aquilo naquele momento difícil e meus pais tinham muito medo, né? Porque eu estudava num colégio muito de classe média alta, né? Que era o Colégio Bennett, onde eu estudei, onde eu fiz meu segundo grau, né? Mas eu saía dali e ia para as reuniões de estudantes, né? Porque eu queria muito estar... E era um momento difícil mesmo, né? Todo mundo sabe, né? E gente sendo presa, né? E eu era muito boa aluna, né? E foi nessa época que, antes disso, aliás, né? Tô indo e voltando no tempo, mas assim, né, Edu? Mas você me deixou livre, né? Para isso que a gente está aqui. Então eu estou fazendo um retrieval aqui da memória, né? E aí, nessa época, eu já tinha... Ainda estava cantando, né? Eu era assim muito fechada e eu gostava de cantar, eu sempre gostei de cantar. Aí a minha mãe me botou para cantar no coral. Eu cantava no coral. E o padre dizia para minha mãe: menina, futuro garantido, soprano de primeira. Soprano, que beleza, que beleza.
Eu achava aquilo engraçado. E você em algum momento pensou, fugindo um pouquinho das letras, mas entrando na medicina, pensou em ter a carreira musical? Nunca na vida. Não, eu só canto no chuveiro. Seria um hobby para você? Mas eu gosto, sabe? Eu sempre cantei, desde pequena, eu cantava sozinha. Né? Até hoje, quando às vezes eu estou... segredinhos isso, né, Edu? Assim, aqui a gente está para descobrir segredinhos também. Às vezes eu estou escrevendo, aí falta uma coisa, aí eu levanto, aí eu ando em casa, vou na sala, boto música, né? Eu adoro trabalhar um pouco, às vezes, hoje em dia é menos, mas houve uma época em que eu escrevia ouvindo música. E eu gosto muito de música clássica, né? Então, assim, muito, né? Muito, então eu ouço muito. E de uns anos para cá, eu me apaixonei pela música clássica do século XX, né, pela música contemporânea, né, então eu fico ouvindo Schoenberg, né, Prokofiev, enfim, então assim, isso é muito bom para mim, me faz muito bem. Mas quando eu era menina, que eu fui cantar, né, a gente cantava, né, músicas populares, clássicas, né, enfim, chegava em casa, ficava cantando a área da Traviata. Beleza. Segredo mesmo isso, Edu, acho que eu nunca falei isso antes. Agora está registrado. Agora tá confessado, assim, né? Que beleza. Enfim, então, e lia, né? Então, assim, e ler, eu hoje estou segura, né? Eu passei um carnaval agora com 2 crianças muito próximas de mim, uma delas até já teve Covid, tadinha, com 7 anos, que é a minha sobrinha neta, e eu levei vários livros assim para ela e nós tivemos oportunidade de estar juntas, não é uma criança que eu vejo a toda hora, né? E eu vi como uma criança bem educada faz diferença. A avidez com a qual eu comprei um livro da Clarice Lispector para criança, né? Que é um livro lindo da Clarice, comprei uns Monteiro Lobatos com uma nova edição, né, para ela, e nós ficamos algumas horas na serra, sentadas assim, lendo, e aquilo me fez um bem, talvez tenha feito mais bem a mim do que a ela, mas ela ficou, e quando ela foi embora, que ela foi arrumar a malinha para ir embora, ela se lembrou e disse, os meus livros que a Tinda me deu, sabe? Isso é uma coisa bonita, isso. Então, assim, as crianças, nós podemos ajudá-las a despertar, né, sair um pouco... Não que o Lego não seja ludicamente educativo também, né? Mas assim, sair para os livros e ter uma capacidade de concentração que não seja um iPad, que não seja um joguinho, que não seja uma televisão, né? Eu acho que até que a criança tem um deslumbramento pela palavra, pelo som, né? Imagina aquilo, tem uma palavra, tem um som, e aquilo ainda quer dizer alguma coisa. Por meio daquilo eu posso, sei lá, matar minha sede, você pedir uma água, ou receber um carinho porque falei alguma coisa engraçada. Todas as chaves. Eu tenho uma filha de 2 anos e 4 meses e que é extremamente falante, assim, ela realmente gosta do negócio de falar a palavra e de... Você fala uma palavra que ela não conhece, ela fica olhando assim e faz, mas o que é isso? Eu falei, caramba, achei que essa safada era só os 6 anos, né? Vamos embora, tem que responder o que é e tal. Mas eu acho que a gente olhando a criança, a gente recupera um pouco, né? Acho que o Manuel de Barros, ele fazia uma poesia um pouco assim também, né? Um dos poetas que explorou essa ingenuidade do olhar, as sinestesias, né? O quanto as palavras você pode abrir camadas de sentido, para misturar. E eu acho que essa convivência com criança, para mim também, assim, que é uma novidade, né? Minha primeira filha, também me fez ter esse olhar, né, para a palavra de novo, né? Como uma história é um troço fascinante, né? Pela história, pelo som daquilo, pela repetição e a previsibilidade. Então agora eu vou continuar contando. Eu acho isso... A gente perde, né, na coisa utilitária, a gente fala o tempo inteiro para... Mas essas crianças, Manu, elas precisam receber esse estímulo, né? Eu tenho a felicidade, Edu, de ser amiga de 40 anos e comadre da Ana Maria Machado, que é uma grande escritora, é minha comadre, né? Eu sou madrinha da filha dela, a caçula. Então nós somos amigas há mais de 40 anos. E Ana Maria sempre... a vida inteira, né? Quer dizer, essa escritora extraordinária, uma pessoa extraordinária, né? Assim, e Ana Maria, a vida inteira, e com essa capacidade de se dirigir às crianças, ela sempre disse, né, quando ela voltava de uma visita à escola, quantas vezes eu conversei com ela, e eu vi como ela criou os filhos. Então, todo mundo, quer dizer, não adianta, né, aquele velho ditado, né, do é de pequenino que torce o pepino, quer dizer, se a gente não tiver estímulo, né, eu não venho de uma família de intelectuais, mas os meus pais sempre achavam graça e davam força. Então, quando eu pedia livros em vez de uma boneca, claro que eu adorava a minha boneca, né, eu não tinha muitas bonecas, mas
mas adorava. Minha boneca era preciosa, obviamente, né? Não tinha nenhuma esquisitice, não. Adorava, enfim, pentear aquele cabelo grande da boneca. Enfim, montar um quebra-cabeça, né? Então, assim, adorava montar aqueles quebra-cabeças imensos, de 1000 peças. Na minha época não tinha mais do que isso. Eu sei que hoje tem muitos outros, né? Mas, enfim, e ler. Então, eles sempre deram força. Quer dizer, se você não entender que aquela criança e pegar esse veio e estimular, eu acho que hoje tem muita dispersão. Às vezes eu atendo adolescentes que me entristece um pouco, sabe, Edu? Porque eles não têm a noção nem sequer da geografia do mundo, da ubicação, onde eu estou, né? Onde é o Brasil nessa esfera que é a Terra, por exemplo, né? Eu faço esse teste com o paciente, eu desenho assim e falo, você foi à Disney? Onde fica? Aí eu desenho, né? Rapidinho, né? Faço assim, boto aqui, então você estava na Flórida, né? E uma vez me disse assim, não, eu fui à Disney. E aí eu fiquei numa tristeza, sabe? Fiquei triste. Enquanto não abrir e mostrar a Terra plana, a gente ainda está achando vantagem. Mas eu faço questão de mostrá-la redondinha. Mas então, Manu, voltando a essa questão da transmissão oral do conhecimento, né, que é uma tradição, obviamente, milenar, eu queria ouvir a opinião de vocês, mas começando pela Manu, por essa questão da musicalidade, né, porque tem muito a ver com a poesia, mas a transmissão oral, há cerca de uma semana aproximadamente, acho que foi durante o Carnaval, o segundo caderno do Globo, provavelmente falando do Globo, trouxe uma matéria sobre os aplicativos que estão se tornando a era do áudio, a redescoberta do áudio, né? E falando do Clubhouse, falando do Twitter, que vai para auditivo. E a minha pergunta para você é essa. A gente sabe que a leitura é sem dúvida fundamental. As palavras são o nosso tema principal, mas a leitura é marcante, tem sido marcante nas nossas vidas. Como você vê essa tendência à transmissão oral, um retorno, e o quanto que isso pode ser impeditivo, e a gente vai falar daqui a pouco sobre os alunos de medicina e das áreas da saúde, mas na transmissão oral, e voltando um pouquinho no samba da Marielle, e lembrando para quem não ouviu, vale a pena ouvir, a Manu trouxe a questão da história, que a história não conta. E a história pode ser contada de diversas formas, e é muito importante que ela seja documentada. Mas eu queria ouvir um pouquinho da tua visão sobre essa questão das palavras, as palavras ditas, transmitidas em família, pela música, e as palavras escritas. Qual o peso que tem na tua visão? Assim, a gente tem também, né, acho que quando a gente está falando aqui das leituras, a gente estava falando mais especificamente de livros e tal, mas a gente vive num país que tem uma cultura riquíssima baseada em tradições orais, né? Seja musical, seja, enfim, de várias camadas de conhecimento. E isso é um grande conhecimento, né? A história que a história não conta, a gente fala, a história que o livro apagou, né? Lá pelas tantas a gente fala isso. E o peso que o desfile, né, da Mangueira teve em 2019, para muita gente... E aí a questão não é só acesso ao livro ou não, né? A gente tem uma dificuldade de acesso a tudo, né, no país pela maior parte das pessoas. Direito ao livro, direito à saúde, direito ao que for. Mas a gente também tem uma precariedade das pessoas que têm esse acesso, mas fazem um uso precário por uma série de fatores. Então, o analfabetismo ainda existe em grande escala no nosso país. Existe, né, o analfabetismo, existe o analfabetismo funcional e existe isso, sujeitos formados que acham que a Terra é plana. Então, em algum lugar também tem uma precariedade, né, na qualidade da informação. Então, assim, a cultura oral, muito presente, por exemplo, em tudo que diz respeito ao samba, todas as tradições no entorno do samba, fundamental numa escola de samba, né, ela é um patrimônio, né, tão grande quanto outras formas de registros de cultura. Então, acho que isso é uma coisa importante de ser dita e a gente trabalhar em cima disso, né, a gente pensar em cima disso, no meu caso, fazer arte a partir disso. Né. Em 2020, a Mangueira fez um enredo, e aí eu também tive a felicidade de ter o samba escolhido, que era para falar da história de Cristo, talvez a história mais contada aí na humanidade. Completamente, né, oral. Completamente oral, né? História oral. Tem a Bíblia, o que se conta também a partir do que está na Bíblia, conta-se outra história, tudo isso. Né? E a Mangueira pôde recontar por meio do samba e das suas alegorias e tal. E fez um desfile absolutamente, enfim, impactante. A imagem do carnaval, né? Foi Cristo negro.
E aí sendo lido imediatamente como bandido, e aí a gente tem que discutir o racismo, que faz a leitura ser essa, né? Era um Cristo negro com a barba descolorida, o cabelo descolorido, como a gente vê diversos jovens por aí. E a leitura era, por que a Mangueira botou um Cristo bandido? Falou, o que te diz que esse Cristo é bandido? Ele ser negro? Então, uma discussão que levantou para isso, e a gente fez um samba que começava dizendo assim, né? Eu sou da estação primeira de Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher, mulher que pilintra no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. E, no fundo, trazendo a história. Né, por aí. Então, ouça o Samba da Mangueira, que vale a pena. Esse de 2020, assim, ele ficou menos falado que o de 2019. A Mangueira também não teve um grande resultado no Carnaval, voltou para as campeãs e tal. Mas eu acho que a gente via no ensaio quantas pessoas, ao cantar aquele samba, falavam assim, porra, esse samba me ajuda a costurar muitas coisas da minha vida, me ajuda a dar argumentos em muitos lugares. Recentemente eu recebi, a gente falou de aplicativo, uma mensagem de uma pessoa que eu não conheço, ela falou, meu nome nem é esse, eu tenho, enfim, 1000 questões com a minha família, com a minha religiosidade, eu sou oprimida porque eu sou homossexual e eu tenho uma filha, sustento sozinha, enfim, uma história de tantas mulheres. E falou, esse samba me fez eu ficar em paz comigo, entender que o problema são os outros nesse caso. Né? Então, estou contando tudo isso porque eu acho que tem essa potência. Né? A gente sabe que os livros não vão estar aí, infelizmente, no Brasil, acessíveis a todos e com qualidade, né, nessa aproximação. E a história oral, sim. Agora, a história oral, diferentemente, né, de como nós, contemporâneos aí dos apps e, enfim, cada dia uma rede nova, a história oral tem memória. Né? E o que a gente produz nesses aplicativos todos, o tempo inteiro, assim, a gente combate a memória o tempo inteiro. Eu não consigo acessar para eu achar, cadê a foto do Carnaval do ano passado? Irmão, não sei, porque está no Google Imagens do Zap que mandaram, eu mandei. A gente não tem acesso. E a gente faz isso, 6.000 fotos. Eu só queria uma. Quem tem 6.000 não tem nenhuma, né? Porque não está organizado. Então, claro que tem outras coisas, mas acho que a gente tem uma questão nessa oralidade que não cria raízes, que não faz... A gente ainda não sabe fazer isso. Talvez outras gerações, pessoal lá para frente, fala, porra, a gente tem que ter um jeito de fixar isso. Mas a tecnologia, Manu, exige uma sofisticação da escolha muito mais difícil do que ir na biblioteca e pegar um livro. E quem tem um texto absolutamente extraordinário sobre isso, que vale a pena ler, vocês que gostam de ler, é Umberto Eco. Umberto Eco escreveu no ano 2000, quando virou o milênio, ele escreveu um livro que chama O Fim dos Tempos, né, La Fin du Temps, e tem um livro com outros autores. Mas o texto do Umberto Eco é exatamente sobre isso. É como a tecnologia e esse acesso tão fácil e essa profusão de informação, ela exige para que você não vire como aquele personagem do Borges, o Luís de Funès, que guardava tudo, até o número de folhas de uma árvore. Conhecimento absolutamente inútil. Né? A memória não tinha seleção. Então, é a mesma coisa da internet, por exemplo. Aí você joga lá uma palavra, né? Você joga lá, Machado de Assis, por exemplo. Né? E aí você vai ter dezenas, centenas. Se você não souber qual é a fonte, ou se você não vai saber se o que você está lendo é verdadeiro. Então, é a mesma coisa. Então, esse texto do Umberto Eco é espetacular, porque ele diz exatamente isso. Foi no ano 2000. Olha tudo que aconteceu nesses 20 anos. Imagina se ele estivesse vivendo esse ano que marca as nossas vidas. O que não ia sair, né, Edu? Pegando esse gancho, como as coisas... E essa ideia que você bate papo aqui. Machado de Assis foi traduzido, obviamente, em várias línguas. A Flora Thompson DeVoe é considerada a principal tradutora de Machado de Assis para o inglês. E lendo o artigo dela na Piauí, eu descobri uma música que a gente canta há muito tempo, do Leme ao Pontal, e que as pessoas cantam e eventualmente não identificam. E ela estava com o olhar estrangeiro, dizendo assim, tinha uma palavra lá no texto, eu acho que era em Brás Cubas, que ela falava do calabouço. E ela dizia, mas esse calabouço não é somente uma prisão. Do jeito que está escrito, parece ser um local. E ela procurava o calabouço no Rio de Janeiro e não sabia onde era. Até descobri que era a praia, onde agora é o aeroporto Santos Dumont, e tem lá onde era o calabouço, onde aí tem toda a história lá no texto, sugiro que vocês leiam, o artigo da Piauí de alguns anos. E eu falei, mas a gente canta essa música há anos, do Tim Maia, do Leme ao Pontal. Ele descreve todas as praias oceânicas, do Leme
ao Pontal. E sem falar nas praias, ele não diz que são as praias dentro da Bahia, sem falar no Calabouço, Santos Dumont ali, para quem conhece o Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo, Urca, Praia Vermelha, do Leme ao Pontal. Então, e aí eu queria voltar à questão da Mangueira em particular, onde pessoas que não letradas, e eu não posso deixar de citar pelo menos um dos grandes autores da Mangueira, o Cartola, escreveu uma das coisas as mais bonitas que a gente tem na música brasileira. Então, mesmo certeza, que alguém não saiba escrever, alguém documenta, né? Então, imagina se as músicas do Cartola não tivessem sido escritas e gravadas, né, registradas. Não, e entender essa biblioteca de saberes populares e que vão sendo... enfim, a Mangueira esse ano vai fazer justamente uma homenagem a esse ano. Esse ano é um vice do Carnaval que vem para Cartola, Jamelão e Delegado. Esse é o enredo. Aqui, ó, estamos aí com Angenor, José e Laurindo. E, sobretudo, é um grande... Pelo menos foi assim que a gente interpretou a sinopse, assim, é uma homenagem a todo o povo do Morro de Mangueira que constrói, né, essa... A gente está falando Cartola, talvez um dos, assim, sem dúvida, um dos maiores compositores brasileiros. Jamelão, tranquilamente um dos grandes cantores. Delegado, né, o mestre-sala, o maior de todos os mestres-salas e um dos grandes dançarinos do Brasil. Então, só 3 dessas figuras foram criadas ali em Mangueira. E aí trabalhar esse olhar, né, poder olhar, porque diferentemente de quando a gente vai e acessa uma palavra, né, no Google, uma coisa que é fruto de uma pesquisa, de uma ânsia, porque é uma maluquice, né, cara? Eu já estava procurando uma bandeira de um país, eu falei, por que eu estou procurando a bandeira desse país? É um troço que você vai acumular aquilo, você vai fechar o olho e nada daquilo vai ficar, porque o que te levou aquilo foi uma tempestade de um impulso qualquer e um abraço, nada ficou, né? E nesse enredo... A verdade é que a gente tem uns poetas, a gente tem uns compositores no Brasil, como deve ter em certamente outras culturas, que são grandes poetas, né? Olha, quando eu fui escrever sobre a história da tísica no Brasil, eu terminei com Noel Rosa. Noel Rosa morreu com 27 anos, né? Morreu de hemoptise, né? Então, assim, Noel Rosa talvez seja o nosso maior poeta popular. Vamos combinar, não é, Edu? Não é verdade? E para quem não sabe, foi aluno de medicina. Exato. Muitos tiveram essa trajetória, né? E aos 27 anos, quer dizer, e você olha a história, né? E aí eu estava falando dos poetas que morreram, né? Enfim, vitimados pela tuberculose, né? Que a gente chamava tísica, né? Na história do homem. E assim, aí tem John Keats, né? Também morreu com 27 anos, né? Escreveu um dos mais lindos versos que a gente conhece, né? Como é que essas pessoas são muito privilegiadas, né? E a gente tem esses poetas no Brasil, né? Esse Cartola, Mário Lago, né? Enfim, eu fui médica do Mário Lago, né? Mário Lago morreu comigo. Então, assim, eu tive a oportunidade, assim, de ver, né? Quando ele fez 90 anos, né? A festa, eu tive que, me deu um trabalho danado, né? Organizar, usava oxigênio, já tinha aquele fizemos. Nelson Sargento, né? Ele cantando Amélia, contando a médica é a anti-Amélia. Nelson Sargento vai puxar o assunto do bip-bip, mas antes disso eu queria falar da essência, de novo, no Som T a gente procura muito explorar essas áreas, da Grécia Antiga, das artes, a poiesis, né, a criação. Então você está dando o teu enredo, eu lembrei quando eu ia falar aquela hora, o Leandro trouxe isso, a poiesis, né, o Cartola escrevendo, a praxis, né, que é a prática e no caso da voz, do Jamelão, e a teoria, né, que aí é com a arte da dança do Delegado, o próprio Leandro. Agora o assunto vai ser esse, escrever. A gente estava falando sobre ler e agora falar sobre escrever. Agora com a Margarete. Você já antecipou, você escreve colunas, você escreve. Qual a importância, na tua visão, se é que existe uma predominante, entre ficção e não ficção? Porque nós quando alunos de medicina, estamos acostumados muito a ler a não ficção. Claro. E livros técnicos. E é muito importante, na minha percepção, que a gente leia o máximo possível. Claro. Você quer comentar sobre isso? É porque, na verdade, Edu, assim, a gente lê quando está estudando, né? A gente tem a pressão que precisa estudar muito, ler muito o tempo todo, então acaba que fica muito pouco tempo. Mas eu acho que tem que ter uma disciplina, e essa disciplina ela é muito boa, né? Ela é muito boa de ter. Eu não tenho nenhuma queixa
né? Assim, eu me lembro que eu lia nos plantões, assim, né? Há pouco eu te contava essa coisa, né? Eu lia Montanha Mágica, né? Escondido nos ali. plantões, nas escadas da Santa Casa, né? Onde eu dava plantão na enfermaria. Então, assim, lia um pouquinho sempre que dava. Então, assim, essa coisa de ler só papers, digamos, técnicos, ou ler só ensaios, né? E eu tenho, assim, eu já conversei com muitos queridíssimos amigos que são grandes intelectuais, né? E alguns me dizem de maneira muito, assim, desabrida e simples, né? Eu tenho uma falha de formação, Margarete, eu li pouco romance. Então, ler romances, né? Ler a criação do outro, né? No sentido de não ser um ensaio, né? Seja de sociologia, de antropologia, não importa. É claro que ler ensaios é um espetáculo, né, gente? Vamos combinar que ir aos grandes autores né? Mesmo que a gente não entenda exatamente na primeira leitura, exija de nós uma volta, uma busca de novo para entender o sentido daquela complexidade toda, né? Mas ler romances faz parte da nossa formação. E, inclusive, aqui antecipando uma história contada de bastidores, você disse que Thomas Mann, né, A Montanha Mágica, influenciou a tua escolha de especialidade. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Foi um livro que marcou a minha vida. Estou até escrevendo um capítulo para um livro que vai sair agora nos próximos meses. Dá uma palhinha aí, prévia. Então, eu estou escrevendo sobre esse livro. Eu escolhi a outros, né, que me marcaram muito, né? Enfim, Cerimônia do Adeus, da Simone de Beauvoir, é algo que me marcou profundamente. Grande né? francófila você. Volta e meia eu volto e releio de novo, né? Eu gosto muito de poesia, né? Então, assim, já fiz assim, algumas aventuras, né? Mas conta do Thomas Mann. Eu fui para a Grécia procurar a casa do Cavafis, né? Então, assim, Alexandria, fui quando fui a Alexandria, né? Enfim, Farol estava lá? Não. Não estava. Tá a nova nem biblioteca. Tá a nova biblioteca, que é uma coisa nova, espetacular, claro. né? Quem tiver chance, quando puder viajar de novo, vale a pena ver, porque é realmente espetacular e é no mesmo lugar, né? Que era, diga-se de passagem. Mas né? conta da Mas escolha assim, eu tinha lido, quando eu fui fazer medicina, que eu escolhi, né? Que eu mudei de ideia, assim, né? Meus pais ficaram muito perplexos, mas entenderam na mesma hora, só ficaram assim, como é que você vai passar no vestibular, minha filha? Você nunca teve aula de física nem de química? Eu fiz um trade-off para os meus colegas, eles me davam aula de física e química e eu dava aula para eles de geografia, história, português, inglês e tal, para a gente poder fazer o vestibular, né? E deu certo, todo mundo passou muito bem. Que bom. E, enfim, mas... que eu estava falando da leitura. E aí eu já tinha lido, né, A Morte de Ivan Illich, que tinha me marcado muito, eu era muito jovem, aquele livrinho, né, tão pequeno, mas de uma densidade, né, da relação de pessoas e, sobretudo, da relação médico-paciente. Aí eu comecei a entender, né, essa coisa de olhar o outro, da interlocução, perceber, né, essa coisa intuitiva, né, que, na verdade, depois vem se materializar na nossa absolutamente indispensável semiologia, sem a qual nós não vivemos, né, Edu? E o Thomas Mann foi isso. Eu tive uma sorte danada quando eu saí da nefrologia, né? Eu já te falei que eu me encantei. Uma perda pra gente. Já me encantei pela nefro, né? E aí eu saí da nefro, caí na pneumo, e aí eu pedi para fazer uns extras depois que acabou aquela parte. E eu tive um chefe maravilhoso, que era uma pessoa querida, também um homem de cultura, e que ele via que eu lia, né? E aí eu estava lendo A Montanha Mágica, né, que é um livro grande, José Luiz Martins. E ele morreu muito jovem, enfim. Mas fomos amigos a vida toda, mesmo depois afastados, assim. Nunca perdemos a amizade e eu pude vê-lo já no fim da vida. Mas, enfim, era uma pessoa ótima que entendia perfeitamente o meu interesse. Então, ler A Montanha Mágica e ver aquela relação, entender aí, naquele momento, eu nunca tinha, naquele momento ainda, estudante de medicina, não tinha ainda conhecido, e eu falei, não, mas um dia eu vou conhecer esse lugar, desse sanatório aqui. Claro que depois eu fui, né? Claro. E fui viver aquilo, né? Lembrando, entender. Para quem não leu, leitura obrigatória, como era o tratamento da tuberculose naquela época, isolamento. O ambiente sanatorial, né? Quer dizer, o que é? Aí depois você vai lendo outras coisas, né? Aí, para quem quiser se aprofundar um pouquinho, né? Eu já escrevi sobre isso também, Edu. Aí você vai para o que é o ambiente sanatorial. Aí você vai para os grandes autores que passaram por isso, como Roland Barthes, por exemplo, né? Um grande ensaísta francês, passou 12 anos, estava indo fazer o baccalaureat quando teve a primeira hemoptise. E aí passou 12 anos, assim, entre entradas e saídas de sanatório. Então, ele descreve, na visão dele, né, o que é isso que eu estou chamando o ambiente sanatorial, a solidão,
a necessidade imposta, né, de ler muito, de escrever, e naquele momento, e aí outros autores falam muito sobre isso, né, Paul Eluard, o grande poeta, né, que também entrou no sanatório com 16 anos, né, e conheceu o Manuel Bandeira, né, ficaram amigos, ficaram amicíssimos. Manuel Bandeira ficou amigo dele no mesmo sanatório, na Suíça. Assim, Vocês viram que isso aqui pode durar 3 horas, um curso inteiro, né, de literatura. São histórias, assim, vale a pena, né? Para quem está nos ouvindo, gente, pega Manuel Bandeira agora, quando acabar de escutar isso, e lê um pouco de Manuel Bandeira, vocês vão se divertir, porque é uma coisa tão bonita, tão singela e ao mesmo tempo tão densa, né? Aí depois vai para Paul Eluard, lê um pouquinho mais de poesia, depois vai para John Keats. E aí você já fez um parkour de poesia. Aí depois você pode ir para as mulheres poetas, né? Que são Sylvia Plath, né? Você lê, enfim, Elizabeth Bishop, né? Aí você lê poesia de grande qualidade. É isso aí. Então agora a gente vai voltar da não ficção, agora da ficção para não ficção. E eu vou levantar a bola com um autor, Jorge Caldeira, que no ano 2000, 500 anos do aniversário do descobrimento do Brasil, resolveu escrever um livro, não me lembro de quantos textos ele partiu, acho que 5.000 textos, mas é um livro que é uma coletânea o critério é Brasil, a história contada por quem viu. Então é um livro que vale a pena ser lido. Não sei se esse livro ficou tão conhecido assim, mas o critério era esse. Começa pela carta de Pero Vaz de Caminha. O critério era, ele comenta textos que foram escritos por quem vivenciou uma cena. E obviamente agora eu vou voltar na questão da importância da não ficção e essa história que você voltou no Samba da Mangueira de 2019, que nem sempre é contada por quem vivenciou e tem uma história que não é contada. Exato. Fala um pouquinho sobre não ficção e a história, a importância, vou resgatando o tema da Mangueira e quanto, Manu, a não ficção influencia a tua escolha, o que você vai contar nos enredos, no samba, nas letras, desculpe. As pessoas, eu acho que às vezes tem uma percepção de que a memória está dada, né? Na verdade, ela está em disputa o tempo inteiro. Né? E em 2019 foi isso, uma disputa também dessa memória, né, do Brasil. E aí a escolha da Mangueira, do Leandro Carnavalesco, por passar pelos grandes momentos, né, ditos grandes momentos da história, mas a partir de personagens que estavam do lado de cá, porque eu vou me situar, do lado de cá das trincheiras. Né? Então, portanto, vamos falar do Dragão do Mar, de Aracati, né? Chico da Matilde, né? que foi, enfim, teve uma luta forte contra a escravidão no Ceará. Vamos falar, quando a gente coloca Maria Esmaíns, estava lá na sinopse, Maria Quitéria, Maria Pesqueira, mulheres capoeiristas que lutaram contra a escravidão, né? Luísa Maim, que uma figura, dizem que até que não existiu, e aí eu, enfim, também gostaria de questionar outras figuras oficiais se existiram também ou não. Mas com a tradição malê também na luta na Bahia, enfim, a revolta dos caboclos. Né? Foi um passeio para mim, eu também fui aprendendo muita coisa ali. Acho que todos os compositores que se depararam com aquela sinopse para fazer o samba, né? Porque a gente, às vezes as pessoas também não sabem como funciona. Então, explica como funciona. Isso é bom. E só antes de você entrar na descrição do que é a sinopse, uma frase resume o que você está falando no teu samba, né? Tem mais invasão do que descobrimento. Por isso que eu falei do aniversário do descobrimento do Brasil. Então o Brasil começou em 1500. Até antes disso, não existia nada. É como se nada existisse. Mas fala como é que funciona a questão da sinopse. O Leandro apresenta para a aula de compositores e vocês começam a trabalhar, e muito estudo, muito... O que é apresentado, a escola define um enredo, né, um tema, e aí daqui a pouco os compositores já começam a roer a unha, né? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? E aí os carnavalescos lançam, né, no caso da Mangueira, o Leandro lança uma sinopse com os principais pontos daquele tema. E eu sempre falo para as pessoas assim, que gostam do samba de 2019, ou que, enfim, vão conhecer e se interessarem, procura aí no Google a sinopse do Leandro, que é muito legal de ver, porque tem muito mais nome, né, do que a gente coloca no samba. E aí, Marielle não estava na sinopse. Não, Marielle não estava na sinopse, né? Marielle, a gente entendeu que ela não estava na sinopse, mas estava no enredo, para você contar a história de quem está querendo um país que não está nos retratos,
né, de mulheres, tamoios, mulatos, enfim, uma história viva, e daqueles que estão na briga, né, para a gente ter um outro tipo de humanidade. A Marielle está perfeitamente, né, no enredo, e depois, felizmente, aí no Carnaval. Então, todos os compositores têm acesso àquela sinopse e começa um festival, né, uma disputa de samba, que, em geral, é barra pesada. Se não vale tudo, vale quase tudo, é a frase que eu uso. Infelizmente, mas não dá nem para começar a falar disso aqui, porque isso aí é papo de... É barbárie, assim. Mas dá para falar sobre uma coisa que você contou no podcast. Mais uma vez eu convido vocês a ouvir o podcast da Manu, que é a assinatura de quem escreve, né? A gente que está acostumado também com literatura científica, a propriedade autoral, que na música também é fundamental, e isso você comenta lá também, durante muitos anos não foi respeitada, mas está muito claro quem assina um artigo científico, quem é o último autor, as regras estão muito claras, né? No samba, você nos contou, mas você pode falar um pouquinho sobre essa omissão ou ausência o samba não tem o teu nome, você que escreveu Depois a letra. Passou a ter. Passou a ter, né? Então conta um pouquinho como é que funciona nesse processo, quem assina a composição, no teu caso? Não, tem os parceiros, né? E no samba de 2019 houve vários parceiros, né, que contribuíram, de fato, também para a construção do samba. Existem os autores e existem os parceiros, né? No Samba da Mangueira tinham 4 autores e tinham outros parceiros, porque o samba, as disputas de samba, elas viraram festival e cada ano alguém dobra a aposta. Então a parceria botou isso, no ano que vem outra parceria vai querer fazer o dobro daquilo. E você vai subindo o valor, né? E vai ficando um negócio caríssimo. Então você precisa de alguém que vai dar um dinheiro, você precisa de alguém que vai convocar a torcida, né? E as torcidas são pagas, assim, é muito louco. Você chega numa quadra de escola de samba fulano de tal, aí entram assim 100 pessoas com bandeirinha, todo mundo ali foi pago para estar ali. Ganhou o ônibus, o churrasco. Não faz ideia. Não, é uma campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral que custa Incrível. R$100 mil, dependendo da escola que for. Incrível. Né? E aí você tem 15 pessoas participando daquilo, porque você precisa de um que tenha conchava na torcida, o outro que tenha o cara do ônibus, o outro que bote um dinheiro. Você precisa até de alguém que faça o samba, eventualmente. Mas assim, é isso. E muitas vezes nessa jogada, as escolas, enfim, não permitem que você dispute em mais de uma. Dialogando com uma tradição que era muito legal, mas também tinha lá o seu quê de... Não era tão verdadeiro assim, mas enfim, muito mais do que hoje, da escola ter o seu corpo, ter sua aula de compositores, e o cara só fazia por aquela escola e por amor. E muitas vezes a figura do compositor é vista nesse lugar. Ninguém vê assim o carnavalesco, né? Se o Leandro amanhã sair da Mangueira e receber uma proposta e for para uma outra escola, isso não vai ser um problema, porque todo mundo identifica o trabalho dele como um trabalho profissional. E ninguém acha que ele gosta menos da Mangueira ou menos do Carnaval por isso. O mestre de bateria, já teve até presidente que era de uma escola e foi para outra. Quer dizer, mas para o compositor é como se ele só pudesse fazer aquilo por amor, né? Quando, na verdade, assim, você faz um trabalho danado, né? E se você disputa ali naquela escola, você gasta o seu ano, seus meses lá fazendo samba, se você perdeu, o samba que não ganhou, ele jamais existiu, né? O samba de 2019... por muito pouco ele não perdeu, mas ele muito pouco mesmo, teve muita briga dentro da escola e por muito pouco a gente não teria falando nada, né, disso. E não é que esse samba não tivesse sido, a Mangueira não tivesse desfilado com ele não teria existido, você não conheceria esse samba, ninguém conheceria esse samba, eu já teria esquecido vários versos dele, né? Então acontece, e essa é a realidade que os compositores disputam em outras escolas, né? Nem é o meu caso propriamente dito, que eu disputo em poucas, mas no ano de 2019 eu estava disputando na Portela, e assinando o Samba na Portela, junto com meu companheiro, Luiz Carlos Máximo, multicampeão de samba enredo. E quando a gente recebeu aquela sinopse da Mangueira, a gente falou, olha, esse é o Brasil que a gente acredita, né? Nós somos compositores e nós somos militantes também, né? A gente dedica, ele é sindicalista, eu, enfim, muito tempo sou organizada também em partido. Então, assim, a gente acredita nisso e a gente acha que a nossa arte faz sentido para isso também. Não tem como não fazer, a verdade é essa. Né? E fizemos junto com outros parceiros, autores e tal. Mas depois a gente conseguiu ir lá, falar, não, nosso nome tá, e teve também todo o carinho da parceria. Ninguém da parceria questionou isso. Falaram, cara, deram força, assinaram, fizeram com a gente, vamos fazer assim. Agora, é muita maluquice, assim, para fechar isso que você falou, porque isso é comum, a gente falando de Noel Rosa, quantos sambas o Noel vendeu? O Cartola vendia com o nome dele, que ele ainda guardava, mas eu fiz o samba, vendia.
O Nelson Cavaquinho vendia o samba que ele fez com o parceiro, depois o parceiro ficava injuriado com ele. Aí o Nelson Cavaquinho falava, só vendi minha parte e tal. Né? E isso é uma maluquice que você perde, assim, uma coisa que você criou deixa de ser seu. E isso eu não sei se alguém assinaria um artigo, né, científico. Hoje em dia talvez valha tudo, mas assim, sem ser cientista, a gente não vê um cara que não é jogador de futebol entrando em campo. Só tem a história do Kaiser, né, que era uma história consagrada aí nos bastidores de futebol, mas enfim, o cara que não é jogador de futebol não entra em campo. Isso existe nas artes, né? Isso existe até na pintura, né? Isso existe em todas as artes, né? Mas assim, como o samba, imagino que outras artes populares, até pela situação, como é que é o direito autoral no Brasil, como é que é isso, como é que não é isso, vale tudo, assim, né? Tem samba aí em escola, assinado, esse ano passado, por exemplo, retrasado, tem lá 15 autores e nenhum dos 15 fez o samba, entendeu? E isso é um problema que tem a ver com a fórmula das disputas de samba, e eu acho que uma coisa mais enraizada quando a gente começa a ver a história do samba lá atrás, não é, enfim, que papéis as figuras do rádio, né, os locutores, almirantes, que papéis eles exerciam na hora de serem, enfim, os compositores e os compositores. Então tem pano aí para muita manga. Pois é, pano para manga é o que não falta aqui. Então, pessoal, a gente já está se aproximando aqui do nosso final, mas não poderíamos deixar de tocar no assunto tão recente que é Covid, falando de não ficção, né, da pesquisa, da documentação e da informação. Então, se a gente tem um momento em que a pesquisa foi valorizada no mundo, é esse, né? A importância dos estudos sérios, do que é dito, do que é documentado, do que é comprovado, versus as fake news e as interpretações políticas e errôneas do que está escrito na mídia. Então, a internet hoje é uma grande fonte de informação e desinformação. E a gente, obviamente, vai aproveitar e tocar no assunto com a doutora Margarete. Quer falar um pouquinho sobre a não ficção, no caso, pesquisa científica, a importância do que está sendo escrito, documentado e como está sendo interpretado, versus o que é dito e achismo? Acho que sim, né, Edu? Acho que a Covid-19, ela mostrou, né, não sei se todos que estão nos ouvindo sabem disso, né? Mas eu me dei o trabalho, eu estou sempre atualizando isso, né? Se você for ao PubMed do hoje, né, você tem mais de 100.000 artigos publicados com Covid-19. Isso é algo absolutamente alucinante. Você nunca pensou, nem eu, que nós pudéssemos ter essa quantidade de produção científica. Não quer dizer que toda ela seja boa. Em 1 ano e meio, né? Né? Em um ano. Né? Isso começou dezembro de 2019 é algo já distante para nós. Né? Eu até escrevi isso no meu artigo a semana passada. A gente já se refere assim, antigamente, dezembro de 2019, é alucinante isso, né? Você falar de um ano como se houvesse uma era, né, entre isso, né? Então, eu acho que duas coisas a Covid-19 deixa como herança, né, além de ser esse marco, né, que define as nossas vidas antes e depois, quer dizer, que é a enorme capacidade de produção. No caso do Brasil, um reconhecimento de que nós existimos. Hoje, a sociedade civil brasileira, né, quando alguém me para, é muito engraçado isso, né? Essa é uma vivência totalmente nova, enfim, isso vai, claro que vai passar, né? Graças a Deus, mas enfim, quando alguém me para num hall de elevador ou no táxi que eu pego, no Uber, diz assim, a senhora é a doutora Margarete da televisão, posso aproveitar e fazer uma perguntinha? Estou com uma dúvida e tal. E claro, eu tenho o maior prazer de esclarecer. Então, esse tipo de nova interlocução pelo reconhecimento do que é a ciência brasileira, eu acho que é uma bela herança que a Covid está deixando. Sim. Entre o junk, a desinformação e tal. Acho que as mídias sociais, eu também declarei isso, Manu, e acho que as mídias sociais têm feito muito mal, né, sendo utilizadas para disseminar informações que nada tem de científico, que são informações que confundem a opinião pública. Então, é nosso dever, quer dizer, eu tenho um duplo trabalho, Edu tem duplo, todos nós médicos temos um duplo trabalho, primeiro de informar e segundo de desconstruir a informação que é junk, né, que é aquela informação que não é verdadeira, que não tem fundamento, etc. Então, eu acho que essas são as duas heranças positivas da Covid-19. A grande capacidade de produção científica,
científica, o reconhecimento, no nosso caso do Brasil, de que existe uma ciência brasileira genuína, autóctone, capaz de trabalhar em equipe, capaz de reconhecer, quer dizer, a necessidade de, não de se mostrar capaz, mas na necessidade de produzir, de estar dentro, de trabalhar em equipe, tudo isso foi muito bom. E a outra coisa que eu acho que é um dado muito positivo desse ano tão duro para nós, Edu, é uma outra descoberta, né? O Brasil é um país muito elitista, concentracionista, com essa desigualdade social iníqua, como nós sabemos, né? Mas nós tivemos uma descoberta. Eu me lembro que a primeira entrevista que eu dei no dia 13 de março, quando eu tinha gravado uma live em São Paulo, que viralizou, como diz o pessoal jovem, né? A Globo me ligou e disse, doutora, a senhora está com quase 1 milhão de visualizações, uma coisa tão singela que eu tinha feito com um colega em São Paulo. E aí eu vi como era a força desse negócio, que eu não conhecia mesmo, né? Assim, e aí eu vi, digamos assim, rapidamente como é que essas informações se disseminam assim rápido, né? E o serviço e o desserviço que isso pode trazer. E aí eu disse nesse momento, olha, o Brasil precisa de uma nova cultura, de um novo voluntariado. Nós não podemos continuar largando tudo nas costas do governo. Não, a iniciativa privada, poderosa, brasileira, né, com essa concentração de renda absurda, né, precisa comparecer, e ela compareceu. Então, assim, eu tenho tido muitas conversas muito produtivas, muito boas, com várias iniciativas da iniciativa privada, né, que quer ajudar, sobretudo nesse momento tão agudo que a gente está vivendo, Edu. Nós precisamos vacinar 70% da população brasileira em muito pouco tempo. Senão, nós não vamos conseguir conter a epidemia, né? E também queria contar uma coisinha para vocês. Eu ganhei um presente lindo nesses momentos todos, assim. Eu ganhei um poema feito por um lindo poeta brasileiro, que é o Armando de Freitas. Ele fez um poema para mim. Eu fiquei tão comovida. Entre tantas coisas lindas que aconteceram esse ano e tantas tristezas, Manu, um dia eu recebo um poema do Armando de Freitas. Não sei. Acho que não dá tempo. Divide com a gente. Para encerrar, olha que luxo, né? O Som T na batucada. Vamos lá, a gente. Não, eu não sei de cor. Não sabe, trouxe o texto? Ele aqui. Posso buscá-lo, continua então, aí que eu acho ele. Então a gente está se aproximando aqui do nosso final. Vamos deixar aqui o contato da Manu, que vai ajudar os estudantes de medicina e baterias universitárias que queiram compor. Se precisarem de ajuda, certamente um dos trabalhos da Manu é educativo, ela vai estar à disposição. A gente aguarda aqui a doutora Margarete Dal, como que vai certamente também estar à disposição para os alunos que quiserem contactá-la para tirar dúvidas, porque o assunto aqui, vê que daria horas e horas, mas a palavra, a força da palavra, ela é tão grande que não caberia em uma aula só, e aqui a gente obviamente não quer esgotar nada. Enquanto a Margarete procura ali... Já achei. Achou? Então vamos lá, que eu ia... Depois tem duas palavrinhas que chamam bip bip. E a Manu vai contar uma história. O Armando me mandou. Margarete, mandou um poema. Por favor. Ele escreveu. Margarete é séria e indispensável. Todos os que a ouvem aprendem como ela é incisiva e clara. Como nós aprendemos sem volteios, na linha reta, na sua voz sábia, da sua voz sábia. O que nos ajuda e ampara nessa vida tão perigosa, não apenas com os vírus invisíveis, mas com os outros vírus vistos, vestidos, prontos para xingar e matar. Margarete é séria e indispensável. Eu fiquei tão comovida. Isso vindo do Armando, né? Assim, um gesto de uma pessoa que eu assim, só conheço de ler a poesia dele, né? Eu fiquei muito comovida. Generosidade assim, em compartilhar conosco aqui. Eu é que fiquei Os alunos comovida. São assim. Isso é para dizer para os alunos que ler poesia, 2 poemas antes de dormir, todo dia, gente. Pode namorar antes, pode ficar cansado, mas leia um poeminha antes de dormir, dá uma inspiração para o dia seguinte, faz bem para a saúde, né, Edu? Muito obrigado, Margarete. Manu, inspiração, bip bip, você consegue juntar essas duas coisas? Vou levantar aqui um tema rápido. O que é o bip bip? Rapidinho, o bip bip é um bar, botequim, centro cultural, tudo isso em 18 metros quadrados, ali em Copacabana, do nosso querido Alfredinho, que há quase um ano nos deixou. Ele nos deixou no carnaval do ano passado, do ano retrasado. Caramba, quantas eras cabem, né, cara? Que loucura.
Foi AC, antes do Covid. Antes do Covid. E o bar está fechado, né? Desde março o bar está fechado. O botequim, o Alfredinho, quando morreu, ele não tinha herdeiros, tinha, enfim, pessoas da família, mas nós lá do bar nos juntamos e aí já tinha um amigo frequentador, que agora é a pessoa responsável por cuidar do BIP. Então foi um dos frequentadores que herdou o BIP. Que virou um centro cultural. Sempre foi, né? Ali tem rodas de samba, ali tem rodas de choro, tem bossa nova, tem discussão política, tem cerveja, tem piada, tem amigos. Já teve jogo de Copa do Mundo, cinema passando na televisão, lançamento de filme, debate, tudo um botequim pequenininho, sem amplificação, não pode ligar microfone. Quando a doutora Margarete for lá e for cantar, vai ter que cantar sem microfone. Isso já é um convite. Você tem amigos lá, que a gente já sabe que tem amigos em comum, que tocam cavaquinho, violão, pode cantar bossa nova, choro, MPB, samba. E, enfim, é um lugar de acalanto e de resistência. E que, mais uma vez, acho que como vários outros lugares também, se mostrou essa rede de solidariedade, né, no Covid. Acho que as escolas de samba, de algum jeito, cada uma com sua particularidade, fizeram isso. E alguns bares, o Bip Bip foi um. A gente fez um esquema de caixinha solidária, a gente comprou várias cervejas previamente, para um dia que abrir já ter lá, claro, todo mundo já depois de beber essas cervejas recebeu em casa, a gente depois entregou, claro, e tal, e fez caixinhas e rede para quem está ajudando, para poder manter tem uma família, né, do Matias, tem 2 filhos, o meu esposo cuida do bar, está fechado, mas a gente está ajudando, né, a manter, fez rifa, inclusive eu tenho que fazer, uma das rifas era um partido alto que eu ia fazer, aí as pessoas se inscreveram, eu tenho que fazer esse partido alto em algum momento e tal, mas aí está o convite para quem quiser chegar ali em Copacabana, no Almirante Gonçalves, no posto 5, é um bar de muito acolhimento e de papos que em algum momento vão acabar em batucada, mas que passam por muitas coisas, como a gente vê, muita coisa cabe na batucada. É isso aí. Pessoal, chegamos... Manu nem vai tocar uma cuiquinha. A cuíca do Edu, cuíca é sério, né? Cuíca dos outros não se empresta, não se toca. De pandeiro. Bom, a gente realmente vai ficar devendo a Manu da cuíca, mas voltaremos certamente. A gente vai deixar aqui os contatos da Manu para quem quiser ter aula de composição, quem quiser trocar e-mails, Instagram. Margarete, que também é figura mais do que pública, estará à disposição dos alunos. Eu só tenho a agradecer a vocês pela presença, Margarete. Muito obrigado pelo Brasil, pela amizade. Imagina. E pela tua gentileza de ceder o teu tempo. Já estamos vacinados, podemos dar as mãos, né? Eu estou aqui. Por isso que a gente está sem máscara, hein, gente? Tem que avisar aos alunos porque nós dois estamos sem máscara, hein? Exatamente. Eu estou sem máscara porque eu já tive Covid e porque eu já tive vacinada. Eu estou vacinado também. Então, assim, não tem, a gente tem que dar o exemplo, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Valeu, obrigada.